Muito boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, consoante depois estiverem a ver. Antes de mais, quero agradecer a todos aqueles que neste momento estão presentes para assistir a esta palestra e quero agradecer também àqueles que depois, mais tarde, irão assistir através do YouTube e de outros meios. E espero que seja aqui um tempo eh, produtivo e interessante onde vamos aqui falar sobre este próximo ano que se está aqui a aproximar e que se está a aproximar muito rapidamente, porque esta é uma das características que estes tempos que nós estamos a viver têm, que é desta rapidez que o tempo nos parece, porque é uma percepção apenas, não necessariamente a realidade. E o que eu quero realmente nos próximos minutos trazer é uma um pouco sobre o próximo ano, sobre o que é que podemos contar. Esta palestra, para quem está habituado, para quem já assistiu às palestras anteriores, nos anos anteriores, é uma palestra que já faço há uma série de anos, mas esta é um bocadinho diferente, parece-me. Tem aqui alguns conceitos um pouco diferentes. Aqui também o trabalho que eu fiz de preparação e aquilo que eu quero transmitir tem aqui algumas peculiaridades, mas eu creio que é necessário, para os tempos que nós estamos a viver, é necessário aqui também mudarmos um pouco a nossa abordagem e olharmos as coisas de uma forma um pouco diferente. E para começar, eu gostaria de partilhar convosco uma frase, uma pequenina uma frase que ilustra esta imagem e que é uma frase que me surgiu nas últimas horas e que senti que era importante trazê-la como o mote desta palestra e do que nós vamos conversar durante os próximos minutos. Porque o título da palestra é Recordar a Humanidade e é preciso, se calhar, começar por um bocadinho o que é isso, o que é essa coisa de humanidade que tanto se fala e que tanto utilizamos como conceito, que tanto gostamos de referenciar e de trazer aqui para a nossa compreensão, mas às vezes falamos de uma coisa que na realidade nem sequer sabemos muito bem o que é. E como tal, eu quis trazer esta frase que me surgiu e que intuí, digamos assim, podemos chamar dessa forma, e que creio fala um bocadinho ou traz aqui um pouco do que é que eu quero transmitir. E que diz exatamente isto, que é a humanidade não é uma condição que nos foi dada ou que nos foi atribuída, não é uma condição que nós temos, não é uma pré-condição que nós temos. E às vezes nós tratamos a humanidade um bocadinho dessa forma, não é? Como este coletivo e esta condição de sermos humanos ou algo do género. Mas na realidade é que não é dado algo, não é algo que nos foi dado, não é uma estrutura que temos em nós e que nos foi oferecida ou que nos foi atribuída ou algo do género. Na realidade, para mim, a humanidade é um projeto. É um projeto que é contínuo, é um projeto que nos traz até aqui à Terra, de desenvolvimento e posterior evolução. Este tema da evolução é um tema que é preciso termos aqui algum cuidado, mas que a seu tempo, se surgir essa oportunidade, também falaremos aqui um bocadinho. E acima de tudo, para mim, a humanidade é uma semente. É uma semente que nos foi confiada, que nos foi colocada nas mãos, de uma forma muito especial e muito específica. Especial porque nós, aqui na Terra, nós somos especiais, cada um de nós é muito especial e todos nós estamos aqui para construir este projeto que é o projeto da humanidade, o projeto humano, e que nos foi confiada exatamente para que nós pudéssemos, através dela e com ela, gerar uma árvore absolutamente extraordinária, ou a mais bela árvore de toda a existência. E aqui é uma árvore individual, porque cada um de nós está a construir a sua própria estrutura de humanidade, mas é também uma árvore coletiva. E, diga-se de passagem, olhando para o mundo de hoje, a nossa árvore coletiva está muito doente. Mas está muito doente porque a nossa árvore individual, a nossa árvore pessoal, digamos assim, também está bastante doente. E, e o trabalho que nós temos estado a fazer nestes anos, e para quem tiver aquela ideia, e tal, se calhar, vamos lá ver se este ano vai ser mais fácil.
Não me parece, mas também não vai ser mais difícil, digamos assim. Vai ser diferente, vai ter um propósito diferente, vai ter um conjunto de questões que nos irão ser trazidas de uma forma substancialmente diferente, e acho que essa é a grande questão, é a diferença. Até porque vamos ter aqui uma energia aquariana a ser trabalhada, e de uma forma muito importante, e a energia de aquário é exatamente a energia da diferença. E portanto nós precisamos ser diferentes para que possamos também construir este projeto da humanidade de uma forma diferente. No entanto, o trabalho que precisamos de fazer, que iremos falar durante estes próximos minutos, ele ainda pede aqui algumas mexidas, algumas coisas um bocadinho mais profundas, algum mergulhar mais denso, eventualmente, mais bonito também, que eu acho também que é um ano, eu creio que será um ano mais bonito do que estes anos que nós estamos a viver, embora isso seja uma coisa muito subjetiva e muito relativa, na realidade. Ahm, mas é um ano que efetivamente nos vai trazer aqui algumas questões importantes. E é muito interessante, e já agora partilho convosco, aquilo que eu sinto é que 2024 tem alguma coisa de realmente muito importante. Ahm, Talvez durante a palestra conseguirei explicar um pouco melhor, porque é uma sensação, e a última vez que eu tive esta sensação foi precisamente na palestra sobre 2020, que alguns que estão aqui presentes também assistiram, e foi também nessa que eu senti aqui alguma importância, ou algumas questões que iriam ser importantes, e efetivamente foi o ano que foi. Vale o que vale, não é que não estamos sequer próximos de algo parecido, mas é diferente. Nós estamos aqui na continuidade desse momento e no trabalho que esse momento nos traz, ou nos trouxe. E então é isso que nós vamos aqui olhar realmente durante estes próximos minutos e perceber um pouco também o que é que 2024 tem aqui de tão específico e de tão importante que nos vai solicitar, e o que é que ele nos vai solicitar nestes próximos meses. Para isso, nada melhor do que olharmos num instantinho para o ano que estamos agora a terminar, e com tudo aquilo que ele trouxe e com todas as coisas que nós todos vivemos, de um ponto de vista global, obviamente, que é essa abordagem que irei trazer, mas que, se nós quisermos e se nós tivermos essa predisposição e esse pensamento, nós iremos compreender sempre que aquilo que está fora de nós, aquilo que está a acontecer à nossa volta, tem um paralelismo, tem uma similaridade, tem um espelho com aquilo que nós vivemos dentro de nós mesmos. E então, olhando aqui um bocadinho para 2023, o que é que nós temos? Só coisas maravilhosas deste ano. Este ano é um ano cheio de coisas simples e fofinhas, na realidade. E, hum, e em primeiro lugar, obviamente, guerras e conflitos, não é? Portanto, nós já tínhamos uma guerra a decorrer, uma assim mais visível, porque o que não falta, o que não tem faltado neste planeta são guerras e é algo que com toda a certeza não irá continuará infelizmente a não faltar. Mas guerras e conflitos é aquilo que nós continuamos a ter, portanto, continuamos com a guerra que se passa entre a Ucrânia e a Rússia, continuamos, entretanto, como não bastasse, introduzimos aqui a guerra entre Israel e o Hamas, temos também, aliás, introduzimos não, mas temos aqui uma guerra civil no Myanmar, temos uma série de conflitos em África, temos uma ameaça de um conflito também agora na Venezuela, portanto, ou aqui na fronteira da Venezuela. Portanto, o que não falta são conflitos. E estas guerras e estes conflitos, eles são realmente, a meu ver, são o reflexo mais feio, mais terrível daquilo que se passa na humanidade, das feridas que estão abertas, do ego, dos egos inflamados que continuam a persistir e que precisam de ser trabalhados e de ser curados. E são uma forma também de trazer ao de cima um conjunto de questões que vamos precisar de trabalhar e que estamos a precisar de trabalhar. E por isso é importante percebermos que estas guerras e estes conflitos que nós vamos vivendo eh, são extremamente importantes. Não pelo aquilo que eles fazem,
mas sim pelo que eles nos estão a trazer ao de cima, pelo que eles nos alertam. E todos nós aqui, de certeza absoluta, se não estivermos a viver numa caverna, escondidos algures, sem qualquer ligação com o mundo exterior, mas também se assim estiverem, temos pena, mas também não vamos evoluir dessa forma. Mas se alguém aqui, qualquer pessoa aqui, com toda a certeza, estas guerras, estes conflitos têm mexido connosco e têm mexido com cada um de vocês, com toda a certeza, trazendo emoções, trazendo vivências, trazendo aqui questões interiores que passam a vir um bocadinho mais ao de cima e que se refletem também nas nossas próprias guerras e nos nossos próprios conflitos. E obviamente que quando nós temos um ambiente a ser vivido desta forma, obviamente que estamos perante um conjunto de crises do ponto de vista político, do ponto de vista financeiro. Não nos podemos esquecer que estamos num ano onde mais um banco teve que ser intervencionado, mais um banco a cair, mais do que um na realidade. Estamos num ano com diversas crises do ponto de vista político no mundo inteiro, algumas já continuidade do que estava a acontecer, alguns temas um bocadinho mais perclitantes. Nós aqui em Portugal estamos a viver muito também dessa natureza, e é muito curioso perceber que uma grande parte dos países do mundo, na realidade, vai viver, bom, uns mais democraticamente, outros menos, mas vai viver eleições em 2024. E, portanto, é muito interessante perceber que há aqui muita movimentação do ponto de vista político. O meu objetivo não é aqui traçar uma ideia do que é o correto ou do que é o errado, mas creio que é mais um alerta, mais uma orientação para que nós possamos abrir os nossos olhos e perceber algumas coisas que nós iremos falar aqui nos próximos minutos. Para além disso, continuamos com esta temática de inflação e, portanto, a subida dos preços e tudo o que isso implica e, portanto, toda a pressão que isso carrega sobre as populações, sobre nós, e não é uma questão daqui do nosso retângulozinho, é uma questão mundial, de uma forma ou de outra, ou de formas substancialmente diferentes, mas todas estas coisas marcaram também o ano de 2023 e têm marcado. Para além disso, adicionámos, não é que ele não tivesse presente, mas amplificámos aqui um bocadinho, ou começou-se a ver de uma forma um bocadinho mais presente um outro problema que estava aqui latente, mas que agora está muito mais visível, uma crise de habitação que não é em Portugal, é um bocadinho pelo mundo inteiro, hum, e que traz ao de cima aqui algumas questões extremamente importantes. E quando passar aqui estes tópicos, quero aqui alertar um pouco para nós olharmos isto de uma forma um bocadinho diferente. Para além disso, não nos podemos esquecer, como o rol já é pequenino, mas não nos podemos esquecer que ainda tivemos algumas catástrofes naturais bastante fortes, sismos, hum, tivemos aqui também questões ligadas muito a questões de incêndios, de inundações, portanto, temos aqui inúmeras coisas que a Terra nos está a trazer e que têm a ver com a nossa utilização dos recursos que a Terra nos dá. E por muito que nós não queiramos e por muito que ainda haja gente que continua a subir para o lado, mas a realidade é que existe uma emergência do ponto de vista climático que precisa da nossa atenção durante os próximos anos. E acho que só não vê quem não quer ou quem eventualmente quiser assobiar para o lado e achar que o seu umbigo é que é o centro do universo, mas efetivamente estamos a viver aqui diversos momentos de extremos de frio, de extremos de calor, e que, somando às anteriores, criam ainda mais problemas. Como se não bastasse, continuamos a ter catástrofes humanitárias, Ahm, crises de refugiados gigantescas e tudo o que isso implica e tudo o que isso está a trazer ao de cima. Ahm, e aqui não me cabe a mim também trazer nenhum tipo de opinião em específico, mas acho que está a chegar à altura de nós olharmos um bocadinho para os nossos valores e para aquilo que, de alguma forma, é
também, um pouco, o nosso caminho, o caminho que estamos a fazer e, infelizmente, às vezes esquecemos de coisas tão básicas como, que os nossos pais ou os nossos avós, também eles muitas vezes foram imigrantes, muitos deles também saíram daqui ou dos seus locais onde viviam para ir procurar melhores condições de vida e para tentarem dar o melhor aos seus filhos e aos seus netos e à sua família, e às vezes nós esquecemos um bocadinho disso. E esta questão em concreto, nomeadamente ligada à questão da imigração, leva a uma coisa que já tem estado a acontecer, ou que já está a acontecer há algum tempo, e que está a ganhar proporções muito fortes, e que, a mim, muito especificamente, preocupa-me, que é a questão da polarização. Nós estamos muito polarizados, nós estamos muito no certo contra o errado, no bem contra o mal, da minha religião, que é a religião boa e a tua é a má, o meu partido, que é o bom e o teu é o mau, e esta polarização necessariamente leva à divisão. E esta divisão é muito prejudicial porque ela é destrutiva e a polarização que nós estamos a viver, ela é extraordinariamente, negativa e destrutiva, ela é tóxica para o nosso percurso e para quem nós somos aqui enquanto humanidade. Eu creio que este tema, esta questão da polarização e este extremismo que nós estamos a viver é um tema que ainda vamos ter que lidar com ele durante algum tempo, mas é um tema que cada vez mais precisamos realmente de ter atenção, porque efetivamente não é na polarização que nós resolvemos os problemas, não é a criar muros e a dividir que os problemas se resolvem, mas sim a criar pontes, a construir pontes. E aquilo que nós estamos muitas vezes a fazer, do ponto de vista global, é queimar essas ligações, é a destruir essas ligações e não a construir as pontes necessárias para podermos realmente criar aqui sinergias e podermos avançar. Não interessa de onde é que estão as culpas, não é questão disso, porque em última instância todos nós somos responsáveis por isto, mas é importante realmente termos esta percepção. E uma coisa também que marcou este ano, e que nós já iremos falar também um bocadinho mais aprofundadamente, é esta temática da inteligência artificial, não é? Portanto, de repente, ah, começamos a lidar com coisas como o ChatGPT e coisas do género, não é? Portanto, este desenvolvimento muito grande e muito visível da inteligência artificial não é uma novidade, porque já estava a ser trabalhado e já está a ser trabalhado há bastante tempo, mas esta temática é uma temática que de repente vem ao de cima e é uma temática que vai estar connosco durante os próximos anos, se calhar para o resto das nossas vidas aqui na Terra, e é preciso aprendermos a lidar com ela e a compreendermos o que é que ela nos traz e também o que é que de alguma forma ela nos está aqui a oferecer. E portanto, estas temáticas, estes pontos que eu aqui elenquei, eles são, de uma forma muito geral, obviamente, algumas coisas que nos marcaram durante este ano de 2023 e que eu creio que continuarão a marcar-nos durante o próximo ano, eh, para o bem ou para o mal, para aquilo que nos está a ser oferecido, para tudo aquilo que nós precisamos de construir e de desenvolver. E então, se quisermos aqui olhar um pouco, podemos também compreender que de alguma forma, e para mim este é um ponto extremamente importante, eu sinto que talvez seja aqui o headline, aqui o ponto de arranque de um conjunto de percepções que este ano nos trouxe, que é a vivência de emoções. O ano passado, na palestra sobre 2023, eu chamei-lhe o romper das águas, exatamente porque senti que havia aqui um abrir de comportas que nos traria durante este ano vivência de emoções muito fortes, muito profundas, de nos fazer lidar com esta dimensão que é a dimensão emocional do nosso ser, através das situações, das questões que fomos vivendo, daquilo que de alguma forma fomos aqui experienciando, mas sem dúvida nenhuma para mim, este ano, aquilo que ele trouxe foi a necessidade de nos confrontarmos, de nos hum, reorientarmos ou de conseguirmos lidar um pouco com aquilo que são as nossas emoções
não só de um ponto de vista individual, mas também de um ponto de vista, coletivo. Esta intensidade que é muito também trazida pelo lado emocional, pela vivência destas emoções, acelerou muito a nossa percepção do tempo. E sem dúvida nenhuma que num piscar de olhos, estamos aqui a 11 de dezembro, a data em que esta palestra está a ser feita, e de repente, parece que o tempo voou do dia 1 de janeiro até aqui. E portanto, a nossa percepção do tempo, devido à quantidade de acontecimentos e de experiências e de informação que está, constantemente a chegar até nós, hum, faz com que efetivamente esta percepção do tempo seja muito mais acelerada. Isto é algo que nós vamos ter que ter muita atenção nos próximos tempos. Eu irei durante a palestra também falar aqui um bocadinho sobre isto, mas acho que é algo que nós cada vez mais precisamos ter aqui um bocadinho de percepção. Acredito que muitos dos que aqui estão a assistir já estão a fazer alguma coisa nesse sentido, mas para muitos de nós e para muitos dos que nos rodeiam, este tema vai precisar aqui um bocadinho de atenção e um pouco de tomadas de consciência também muito importantes. Hum, uma outra coisa que 2023 nos trouxe foi a continuidade deste tempo de queda, de ruir de estruturas de poder. Não só as nossas pessoais e individuais, porque estas estruturas de poder, primeiro que tudo, estão a cair em nós, estão a ruir em nós, aquelas que já não servem, aquelas que estão caducas, que já não nos permitem desenvolver, que já não nos permitem crescer e que não potenciam a nossa evolução, elas têm que cair e elas estão a cair. E elas vão continuar a cair durante mais algum tempo, porque o grande objetivo é não deixar pedra sobre pedra daquilo que não pode continuar a manter-se na nossa vida. Mas esse trabalho, essencialmente, foi feito durante este ano de 2023. Não só do ponto de vista individual, mas também do ponto de vista coletivo. A quantidade de quedas de governos, de quedas de estruturas, de questões de corrupção que vêm ao de cima, de de corrupção que acontece e que é visível. Ainda hoje tivemos notícias dessa natureza, de voltarmos aqui a entrar um pouco em conceitos que, do ponto de vista da humanidade, já não podem persistir, como é o caso de nepotismo, de corrupção. Portanto, todas estas temáticas estão a vir ao de cima e precisam de vir ao de cima. Só que perante tudo isto, nós somos confrontados com as emoções que estas coisas nos trazem e que e que amplificam em nós, não é? E então nós estamos a ser confrontados com muita dor, com muito sofrimento à nossa volta e em nós, muitas vezes, com injustiças, com um sentimento de impotência, muitas vezes, perante as coisas que nos rodeiam. E nada disto é feito por uma maldade qualquer do universo em relação a nós. Não há, eu digo isto muitas vezes, que é, não há ninguém lá em cima a olhar para nós e dizer assim: "Olha, apetece-me chatear aquele". Não, não é isso. Mas faz parte do caminho que nós estamos a fazer. Porque nós estamos num caminho já desde há algum tempo, em específico, mas até antes disso, mas muito em específico, a partir de 2020, enorme e profundo caminho de despertar. Mas é preciso percebermos que cada um está no seu ritmo. Cada um vive este despertar no seu ritmo próprio, mas aquilo que de alguma forma nos está a ser pedido é que haja cada vez mais uma componente de solidariedade neste processo de despertar, de nós estarmos todos aqui a fazer esse mesmo caminho e estarmos na percepção desse mesmo caminho e haver uma interação, uma interligação entre estes vários caminhos individuais para que em cada um de nós possa haver a percepção desse caminho coletivo. Só que isto é doloroso. E 2023 trouxe ao de cima todas estas emoções, trouxe este sentimento de impotência, trouxe este sentimento de injustiça, trouxe a confrontação com algumas emoções muito profundas, muito densas, e eu tenho visto muito isso hum, nas pessoas que vão chegando até mim, nas coisas que se vão passando à minha volta. hum, eu vou percebendo
da importância que tem sido este trazer destas emoções e a necessidade de trabalhar nelas cada dia mais. E portanto, um conselho já agora, e nós não vamos ter muito essa oportunidade na realidade, mas quanto mais ignoramos ou tentamos fugir dessas emoções, mais difícil se torna trabalhá-las. Não estou a dizer com isto de repente temos que nos atirar para cima delas e vivê-las e alimentar-nos delas, não, nada disso. Ok? Precisamos é ter a consciência que elas estão cá, as revoltas, as raivas, o ódio, eventualmente, sim, o sentimento de injustiça, esta profundidade que a impotência nos dá, o não conseguirmos fazer nada, mas termos essa consciência e nos permitirmos trabalhá-la, procurarmos ajuda, criarmos interligações, porque essa é que é a grande questão, é sair da nossa concha e daquela ideia que nos foi incutida de estarmos por nossa conta, de tratarmos das nossas questões só por nós, que não temos que pedir ajuda, que não podemos mostrar as nossas fraquezas e os nossos medos e permitir-nos trabalhar estas questões em conexão, em ligação, em solidariedade. Que isso é para mim é extremamente importante e é isso que 2023 nos tem alertado. E é isso que nos vai fazer chegar ou que nos vai levar até este ano de 2024. E então, 2024, como aqui já, quem já conhece estas palestras sabe que eu trabalho um bocadinho com o tarot, um bocadinho com a astrologia, e eu vou começar exatamente com esta vertente que o tarot nos traz, e que para mim é muito interessante porque ela traz aqui algumas simbologias muito bonitas para este ano. E quando nós pegamos nesta data, nós vamos dividi-la, ok? Vamos dividi-la e trazer aquela energia que é a energia do século, que é a energia do 20, que no tarot é o julgamento. E portanto nós estamos num século onde efetivamente há um trabalho profundo de resgate, de despertar, de transformação profunda, de ir buscar a nossa alma às profundezas da matéria onde nós muitas vezes e de uma forma global sucumbimos, digamos assim. E o 24. No tarot o 24 não existe, portanto nós vamos reduzir e vamos para o 2 mais o 4, que é o 6, e portanto temos a carta dos enamorados. Então este ano é um ano que nos vai trazer, de certa forma, esta energia. E esta energia é uma energia muito importante, porquê? Porque este despertar leva a um trabalho muito importante, um trabalho interior, um trabalho muito amoroso que nós precisamos de fazer, mas que é também um trabalho de escolha. Cada vez mais, e é muito interessante porque quer o julgamento, quer os enamorados são duas cartas que nos falam precisamente da temática da escolha, uma de um ponto de vista mais terreno, mais amoroso, mais de coração, e a outra uma escolha que é de alma, sendo que os enamorados é a que nos traz essa escolha de coração, mas é também um trabalho de amor trazido para o plano terreno, um trabalho de fomentar, de orientar a energia feminina para a nossa energia feminina, a nossa energia coletiva feminina para um trabalho integrado, ativá-la de forma consciente e ativá-la de uma forma muito bonita e de muito crescimento. E mais uma vez é preciso termos aqui atenção que os extremismos estragam isto tudo, porque nós temos caminhado para esta vivência de uma energia feminina, mas temos muitas vezes o que vemos é a vivência extremada dessa energia feminina, que é igual à vivência de energia masculina no seu extremo, que é a recusa da energia paralela. Então, este trabalho de crescimento da energia feminina é um trabalho de integração dessa energia feminina em nós. E isso é necessário em todos nós, que este trabalho de energia feminina é um trabalho de receptividade. Nós precisamos de reaprender a receber o outro em nós, que precisamos de reaprender a receber as questões que os outros nos trazem. Precisamos de aprender a silenciar e a ouvir, a silenciarmos-nos e a ouvir os outros, nas suas necessidades, naquilo que as pessoas necessitam, naquilo que as pessoas precisam, naquilo que são as suas dores, naquilo que são as suas feridas.
E assim como também darmos a ouvir as nossas dores, as nossas feridas, os nossos medos e tudo o que isso implica. Então há aqui um trabalho muito profundo e muito bonito que nos leva a uma libertação, porque em última instância o trabalho dos enamorados é um trabalho de emancipação, é um trabalho de trazer esse amor como uma forma de crescimento que pede necessariamente uma profunda responsabilidade sobre essa mesma energia em nós. E esse tema da responsabilidade é um tema que vai continuar a estar presente nestes próximos meses, se não mesmo nos próximos anos, embora aqui com umas nuances um bocadinho diferentes, e eu sinto e creio que efetivamente essa temática vai estar aqui mais presente e mais profunda. E pegando nesta energia e levando-a aqui para continuando numa dimensão emocional, nós vamos pegar na energia pura de 2024 e vamos compreendê-la como a energia do 8, o 2 mais o 2 mais o 4, que é o 8, ok? E o 8 no tarot é a força. E a força, para este ano, ela traz-nos uma energia que é muito poderosa e muito importante, mas é uma energia, lá está, que pode também levar-nos um bocadinho a extremos. A energia da coragem, que é a energia da paixão, a energia da entrega profunda às emoções que existem dentro de nós, a tudo o que elas nos ativaram, tudo o que elas nos impulsionaram, mas termos a profunda coragem de recebermos em nós essa energia, de a potenciar no nosso coração e usá-la como um combustível extraordinário para a nossa evolução, mas que implica necessariamente viver aqui uma energia complementar, uma energia de aprendizagem complementar que o tarot também nos ensina e nos oferece, porque a carta da força é uma carta muito bonita, extraordinariamente positiva, lindíssima do ponto de vista de trabalho. Ela leva-nos à humildade, a um trabalho profundo de humildade, a um trabalho muito profundo de um amor, de uma dádiva, de uma paixão que precisa de ser realmente resgatada e trazida, de uma entrega de coração a tudo aquilo que nós somos, porque sem esta vivência de coração nós não conseguimos crescer. Mas tudo isto se pode tornar profundamente egóico, profundamente infrutífero, se não for acompanhado de um trabalho paralelo, complementar acima de tudo, que é o trabalho que a estrela nos traz. E este trabalho da estrela é o trabalho da esperança. É talvez para mim o trabalho mais importante que nós vamos ter durante estes próximos meses, se não mesmo durante os próximos 2, 3 anos no mínimo. É recuperarmos, é resgatarmos uma esperança que tem sido, destruída ou que tem sido perdida. Destruída talvez não seja a palavra correta, porque eu acho que a esperança não é destruída nunca. Ela pode ficar muito apagadinha, pode ficar quase mesmo desaparecida, mas ela nunca efetivamente desaparece. Ela está sempre lá, à espera que haja o alimento necessário para que ela possa crescer. Hum, e a força é esse alimento necessário, é essa coragem de ter esperança, porque eu creio que, acima de tudo, este ano, e aquilo que este ano nos traz e que nos irá trazer, é exatamente esse pedido de termos a coragem de termos esperança num mundo melhor e num tempo melhor. Ou, se quisermos pôr de uma forma um bocadinho menos cor-de-rosa, a coragem de termos a esperança de sermos melhores. Não só coletivamente, mas acima de tudo individualmente. Porque muitas vezes nós ficamos bloqueados exatamente nesse ponto, que é eu até quero ser melhor, mas com o mundo como ele está, é difícil que essa melhoria seja visível ou que essa melhoria até tenha resultados efetivos. E então, este para mim é um ponto muito importante, que é exatamente a profunda necessidade de nos propormos a ter esperança de construir um mundo que é substancialmente melhor do que aquele que nós estamos a viver neste momento. No entanto, o mundo precisa destas energias que nós estamos a viver e a estrela só faz sentido quando vem no seguimento do trabalho que foi feito este ano, que é um trabalho interno, que é o trabalho da torre, ok? E o trabalho da torre é este ruir, é este destruir, é este cair.
de tudo aquilo que já não faz falta. E a estrela é a energia que nos orienta para o deixar tudo acalmar e alimentar essa esperança dentro de nós que nos permite criar, que nos permite encontrar aquela partícula do divino em cada um de nós. No fundo, para mim, a estrela é talvez aquela carta que nos fala do recordar da centelha divina que existe em cada um de nós. O recordar, que é ela que depois é ativada de um ponto de vista criativo, de um ponto de vista criador, que nos permite pegar nas tais sementes e torná-las uma coisa, uma árvore absolutamente extraordinária. Mas este trabalho é um trabalho que é muito intenso, porque a base dele é efetivamente este trabalho da força. E a força, este ano, vai-nos dar essa necessidade de trabalharmos esta profundeza das nossas emoções e de escolhermos, de certa forma, voltando aqui um bocadinho atrás aos enamorados, escolhermos um bocadinho onde é que nós queremos trazer essa energia, ou onde é que nós queremos alimentar essa energia. E porquê? Porque do ponto de vista até mesmo numerológico, e a força também nos traz um bocadinho essa vibração. O 8 é um número que nos coloca entre a Terra e o céu. E que muitas vezes nos coloca ou num extremo ou no outro. Pode nos fazer ficar agarradíssimos à matéria, às coisas da matéria, criando aqui profundos pontos de apego no nosso percurso e na nossa vida, mas também pode desconectar-nos por completo deste plano terreno e levar-nos para uma vivência puramente ou aparentemente espiritual, que de espiritual não tem absolutamente nada, a não ser uma desconexão profunda daquilo que é este, a encarnação. Então, este ano também é um ano onde nós vamos ser chamados a sentir, a ouvir o nosso corpo, a ouvir a nossa alma, a deixar o nosso espírito trazer a sua força, a cuidar do nosso corpo, a cuidar da nossa alma, acima de tudo, e a trazer a energia que existe entre nós, o potencial de energia que existe entre nós, trazê-la novamente como o motor de impulso para tudo aquilo que nós precisamos de construir. E é muito interessante também, e já agora só uma pequena partilha, porque eu creio que este ponto, para mim, faz algum sentido, e eu creio que pode trazer aqui mais algumas visões importantes para estes próximos tempos, que é a percepção de que nós estamos em 24, ou vamos estar aqui em 24, não é? E 24 é 2 vezes 12. 12 é o número que nos leva ao limite daquilo que é conhecido. Estamos em 2 ciclos desse limite do conhecido, o que significa necessariamente que o próximo ano nos trará, o próximo ano, não o 2024, mas o de 2025, nos trará alguma coisa de verdadeiramente novo, no sentido de sair desta estrutura. Mas esta estrutura precisa de ser integrada, até porque ao estarmos no ano 24, ao completarmos este ano 24, na realidade estamos desde 2000 no 25º ano e, portanto, há aqui novidades, há aqui caminhos, há aqui diferenças que precisam de ser ativadas e nós vamos efetivamente ter a necessidade muito profunda de trazer essa energia ao de cima. Pensando aqui até num planeta que já iremos falar, que é o planeta Júpiter, estamos a falar de 2 ciclos de Júpiter, o que significa que estamos muito próximos daquela energia que vivemos no ano 2000, que vivemos no ano 2012. Portanto, 2000 para 2001, 2012 para 2013, portanto, e em todas as mudanças também que esses momentos nos trouxeram. Não significa que seja igual, porque estamos com energias substancialmente diferentes, mas o impulso de mudança, o impulso de diferença, o impulso de originalidade, o impulso de criar alguma coisa com novos fundamentos, com novas fundações, com novos pilares, é extraordinariamente necessário. E ninguém pode ter a ilusão de que isso acontecerá só exteriormente. Só acontece exterior se primeiro acontecer interiormente. Só acontece no mundo, na sociedade,
se dentro de nós isso mudar. Caso contrário, não vai mudar nada, ok? E isso é muito importante, até porquê? Porque nós estamos num momento e num tempo que é um tempo de profunda alquimia, de profunda transformação. E esse momento, para mim, é muito importante e faz-me imenso sentido, percebendo através da astrologia, daquilo que os céus nos estão aqui a oferecer. E nós vamos ver e vamos continuar a ver esse trabalho de uma forma aqui muito concreta, que está a ser feito através dos 3 planetas que estão para lá de Saturno, e que têm estado aqui a ser os grandes responsáveis por estas grandes modificações que nós temos estado a viver. Nem que seja porque, hum, é a primeira vez que nós estamos a viver algumas destas energias. Para alguns deles, é ainda muito recente a nossa compreensão consciente da energia que nos está a ser oferecida, mas é a conjugação destes três que nos está aqui realmente a trabalhar, a dar todo o trabalho que nós estamos a precisar de fazer e que nós já estamos a fazer. E então eu chamo a Urano, Neptuno e Plutão os alquimistas, e efetivamente este é o tempo em que estes grandes alquimistas estão a fazer um trabalho que é extraordinariamente especial, extraordinariamente necessário, mas que é muito pouco pacífico, muito pouco indolor, muito pelo contrário, na realidade, até um bocadinho intenso, às vezes até demais, mas é necessário para o trabalho que eles necessitam de fazer. Estes 3 planetas, Urano, Neptuno e Plutão, eu chamo-lhes os alquimistas porque o trabalho deles, efetivamente, do ponto de vista global, é fazer as três grandes parcelas do processo alquímico. E, hum, e nós estamos a vê-las de uma forma muito interessante, que estamos a vê-las muito ligadas às suas naturezas, e uma delas agora vai fazer um ponto de transição importante, e talvez seja das coisas mais importantes que nós vamos estar a viver durante estes tempos, e que nós já nos vamos debruçar melhor, mas é interessante percebermos aqui um pouco dessa energia. E então, eu quero aqui recordar e quero aqui trazer esta ideia que eu acho que é extremamente importante, que é, na Terra, a dor é um caminho de crescimento, porque nós somos da matéria e a matéria precisa de fazer esse processo. Todos nós, ao crescer, vivemos processos de dor, seja de dor física, seja de dor do ponto de vista emocional ou psicológico. A dor é necessária, que é o efeito da mudança que nós estamos a fazer e que nós temos que viver, mas isso não significa que tenhamos que estar em sofrimento. A grande questão aqui é que realmente este tempo que nós estamos a viver traz muito deste sofrimento à nossa volta. E, e para muitos de nós este trabalho é extremamente difícil, esta visão é extremamente difícil. Para quem, nomeadamente, for muito mais sensível, for muito mais empático, eh, ainda que muitas vezes isso possa não estar a ser trabalhado da forma correta, é um facto, e todos nós precisamos também de trabalhar essa nossa empatia, de forma a também não sofrermos com o sofrimento dos outros, mas para muitos de nós, esta, esta consciência de sofrimento à nossa volta é extraordinariamente grande e muito difícil de ser integrada. Mas ela é necessária, porque é ela a forma que nós temos, ou que o universo tem, ou que a vida tem, o que nós lhe quisermos chamar, Deus, o Pai Natal, o Senhor das Barbas Brancas, aquilo que nós quisermos chamar, é a única forma que tem de abalar completamente as nossas estruturas e fazer-nos, de alguma forma, ver aquilo que nós precisamos de fazer. E olhem que às vezes, ainda assim, para muita gente é extremamente difícil ter esse efeito. E então, este, este trabalho alquímico, toda esta vivência é um chamamento do trabalho alquímico que está a ser feito, que nos está a ser pedido, não só no mundo que nos rodeia, mas também em nós mesmos, começando acima de tudo em nós mesmos. E por isso é tão importante o trabalho que estes planetas estão a fazer em nós. E então, só para termos aqui uma primeira visão, em 2024, o que é que nós vamos ter? Vamos ter Urano a caminhar pelo último decanato do signo de Touro. Ele ainda vai começar um bocadinho antes, mas todo o resto do ano
de 2024, ele vai estar a percorrer os últimos 10 graus do signo de Touro e, portanto, a terminar o processo que ele iniciou em 2018, sendo que estará a preparar a passagem, portanto, isto já é uma preparação, uma direção para a passagem para o signo de Gêmeos, que se vai dar entre 2025 e 2026, que será uma passagem também ela extremamente importante, mas que para o ano falaremos dela, ainda não é a altura. Mas é muito interessante porque Urano, sendo o primeiro ponto do processo alquímico, Urano é o quebrar. E o processo alquímico, a primeira parcela é exatamente essa: é vamos pegar em algo e vamos desfazê-la, vamos quebrar na sua estrutura, vamos retirar-lhe a estrutura. E Urano, ao caminhar pelo último decanato do signo de Touro, ele está no campo da matéria, está no campo do valor, está no campo dos recursos, está no campo daquilo que é a utilização da matéria, e ele está a desconstruir, está a partir, está a modificar por completo a forma como nós percepcionamos a matéria, os recursos e a forma como nós os podemos trabalhar. E isso, para mim, se tudo correr bem, e eu espero que sim, porque eu sou um esperançoso por natureza, pelo menos nestas coisas, eu acredito que isso trará novas visões do ponto de vista de recursos, do ponto de vista de energia, do ponto de vista alimentar, do ponto de vista de estrutura, de segurança, não só da alimentação, mas também da habitação, de questões financeiras, etc. Poderá levar alguns anos, e é natural que assim seja, porque isto não se faz em um estalar de dedos, mas este trabalho já está a ser feito há algum tempo e vai continuar a ser feito durante estes próximos tempos. Depois temos também Neptuno a percorrer os últimos graus do signo de Peixes. Ele vai estar aqui essencialmente nos últimos, entre o grau 27 e o grau 29, embora ele comece aqui ao grau 25, portanto, ainda estamos aqui nos últimos 5 graus, digamos assim. E vai também preparar-se para a passagem para o signo de Carneiro, que também se dará entre 2025 e 2026. E como podemos imaginar, 2025, 2026 vai fazer aqui algum ring a bell, vamos ter grandes transições energéticas, portanto, tudo o que nós estamos a viver e que nós vamos continuar a viver vai ser preparação para esses tempos. Neptuno é o segundo ponto do processo alquímico, é o diluir. E estando no signo de peixe, que é o signo da sua natureza, é o signo do seu domicílio, e é o signo onde ele leva à dimensão do mar, do oceano, das águas profundas, Neptuno está a diluir todas as coisas que nós estamos a viver e a forma como nós as percepcionamos, a forma como nós olhamos para nós, e a trazer aqui, para alguns de nós, grandes complicações, diga-se de passagem, nomeadamente para a malta do signo de peixe nestes últimos anos, e para a malta de signo de virgem também com outra profundidade, mas está aqui a trazer muito este trabalho do diluir, de fazer desaparecer às vezes até, e até eliminar algumas coisas. Esse é o segundo processo da alquimia, é exatamente esta diluição, o solver, para que a seguir possa ser feito o trabalho da sublimação. E esse é o trabalho de Plutão. E Plutão é um dos grandes protagonistas deste ano. Plutão vai entrar definitivamente durante o ano de 2024, embora definitivamente mesmo no final mesmo do ano, portanto ainda em novembro, mas será já no final do ano. Ele ainda vai fazer uma pequenina passagem, entrará agora no início do ano, entrará em Aquário e depois voltará a Capricórnio, mas ele vai entrar definitivamente em Aquário no final do ano e aí ele vai terminar o caminho que iniciou em 2008, quando entrou em Capricórnio, e vai fazer um trabalho de transformação e de sublimação profundamente diferente, que vai ganhar aqui uma outra perspectiva, e talvez aqui sim vai ser o grande trabalho de transformação da humanidade. Daquilo que nós chamamos humanidade, daquilo que nós podemos compreender como humanidade. E então, esse trabalho vai ser aqui, é um trabalho muito longo também, portanto, Plutão vai estar aqui muitos anos no signo de Aquário, portanto, temos muito trabalho para fazer e trabalho muito lento, mas Plutão é o último ponto do trabalho da alquimia, é aquele que vai fazer o trabalho de sublimação. E ele em Capricórnio esteve a fazer essa sublimação
nas estruturas de poder, na matéria, e agora vai passar para Aquário, fazendo aqui um trabalho substancialmente diferente. E por isso, Aquário vai ser um signo, a meu ver, extremamente importante para estes próximos tempos. Não as pessoas de Aquário, ok? Portanto, nada de egos inflamados, mas o trabalho do signo de Aquário, que é um trabalho importantíssimo que nós precisamos de ativar e de trabalhar em nós. E este senhor, Plutão, que vai então fazer esta transição de Capricórnio para Aquário, vai ser realmente um dos grandes protagonistas de 2024. E então, ele, como eu estava a dizer, portanto, ele vai entrar definitivamente em Aquário, fecha este processo de transição que iniciou em 2023. Portanto, em 2023, em março, Plutão entrou pela primeira vez em Aquário, dando alguns sinais importantes. É o mês em que é lançado o ChatGPT. Portanto, Aquário é tecnologia, Aquário é toda esta dimensão da inteligência artificial também, e, pelo menos para este tempo, não para os tempos antigos, mas é aqui um trabalho de evolução muito profundo, muito importante, que Plutão agora vai fazer neste signo. E é preciso nós termos aqui atenção, eu muitas vezes refiro isto, e já na palestra do ano passado referi esta questão quando falei da questão do primeiro ingresso de Plutão em Aquário, mas que é a questão de que, ehm, pela primeira vez, de uma forma consciente, com uma energia consciente, nós vamos fazer a passagem de Plutão para Aquário e vamos passar o tempo de Plutão em Aquário. O que é que eu quero dizer com esta questão de conscientemente? A última vez que isto aconteceu foi no final do século XVIII, na altura da Revolução Americana e da Revolução Francesa, entre muitas outras revoluções pelo mundo inteiro, mas nós não sabíamos que existia um Plutão. Aliás, mal sabíamos, na realidade, aliás, pouco, não sabíamos na prática que existia sequer um Urano. E portanto, vai ser a primeira vez que nós vamos viver um Plutão em Aquário sabendo que existe um Plutão. E para mim isto é muito importante. Porquê? Porque embora nós possamos ter um termo de comparação em relação ao que aconteceu nessa altura, e mais uma vez, é a altura das revoluções americana e francesa, portanto é a altura das revoluções sociais, do trazer do poder ao povo, de alguma forma, não é? Portanto, o nascimento das novas repúblicas e também das democracias como nós as conhecemos hoje, digamos assim. Hum, mas a verdade é que isso foi feito e existiu nessa altura em que nós não tínhamos a percepção de que existia este trabalho astrológico. Agora, com esta consciência, o trabalho é diferente, até porque vivemos também um tempo diferente. E é agora que também nós teremos a capacidade de experienciar Plutão em Aquário na sua plenitude, tal como o fizemos em Capricórnio, porque também não tínhamos essa percepção. E em Aquário, Plutão vem transformar, quebrar e transformar um conjunto de conceitos, um conjunto de estruturas, um conjunto de valores, tem como grande propósito a evolução, mas que também tem como propósito a transformação da humanidade. Porquê? Porque Aquário é a humanidade. Aquário é o signo da humanidade por excelência. Então é isso que nós vamos transformar. É essa consciência da humanidade. Não é tão diferente, ou não é muito diferente que aquilo que nós vivemos quando se deu a Revolução Francesa e a Revolução Americana, porque também existe hum, essa mesma consciência, não é? Não nos podemos esquecer que o início, o preâmbulo da Constituição Americana começa por "we, the people", nós, o povo, não é? Nós, a humanidade, digamos assim, não é bem a humanidade, mas nós, o povo, não é? Portanto, saímos de uma esfera de um poder leonino, de um poder de um rei, e passamos para um poder que é trazido pelo povo. Mas para isso é preciso que o povo o queira, não é? E esse é o problema que nós estamos a viver. É que nós estamos a viver um poder que está no povo, mas em que o povo muitas vezes se desresponsabiliza desse mesmo poder, esquecendo de que ele existe. E isso, nos próximos tempos, pode ser extremamente perigoso. Já o é, mas pode ser um bocadinho mais. Porquê? Porque
quando nós quebramos as estruturas na passagem de Plutão por Capricórnio, nós efetivamente deitámos abaixo, ou foi deitado abaixo um conjunto de questões e tornou-se visível que quando alguma coisa cai tem que ser limpo, não é? Temos que ir aos escombros e mexer naquilo, e nós estamos a mexer nos escombros de um conjunto de coisas. Se pensarmos, se calhar estamos nos escombros da queda do, do banco em 2008 e de toda a crise financeira que gerou e tudo aquilo que foi trazido nestes anos. Agora, depois desse trabalho, é urgente construir, reformular, reestruturar, revolucionar até as estruturas sociais, a forma como a sociedade está a desenvolver-se, como ela se tem desenvolvido, a forma como a nossa individualidade se tem desenvolvido, e isso é importante porquê? Porque nós precisamos de recuperar esse poder que, de alguma forma, está nas nossas mãos, mas que muitas vezes nós nos esquecemos dele. Nós tornamos demasiado passivo no poder. Porquê? Porque tudo nos estava a ser garantido, não é? Quer dizer, nomeadamente depois das grandes guerras, quando há um período de algum crescimento e de alguma prosperidade, e mesmo depois de algumas crises, no final dos anos 70, nos anos 80, no início dos anos 80, recuperamos e começamos a crescer, portanto, é fácil deitarmos abaixo essa necessidade de poder, não é? E portanto, agora o que é que está a acontecer? Estamos a perder essas mesmas estruturas, não é? Portanto, estamos a perder a riqueza, estamos a perder a prosperidade, estamos a perder até mesmo muitas das condições básicas de existência estão a ser perdidas, e isso vai pedir que nós nos recordemos que o poder, o verdadeiro poder, está nas nossas mãos, não é? E, e portanto, este caminho, ele é muito interessante. E ele pode ser, como eu digo aqui, pode ser muito vibrante e entusiasmante, não é? Porquê? Porque ele pode trazer aqui coisas extraordinárias, pode abrir a nossa capacidade intelectual, trazer aqui, eu acredito que esse é o grande propósito destes tempos, trazer um novo renascimento. Até porque o tempo que nós estamos a viver é um tempo que tem muita similaridade do ponto de vista intelectual, do ponto de vista cognitivo e do ponto de vista do funcionamento da nossa mente, ao tempo que, de alguma forma, portanto, há aqui uma similaridade, não é igual, mas é um tempo que é muito parecido com aquilo que nós vivemos exatamente nessa altura do Renascimento. Que é o quê? É de repente sairmos daquelas trevas fechadas e de ideias super conservadoras e muito pesadas, não é? Não é por acaso que chamamos o período anterior um bocadinho a Idade das Trevas, não é? Às vezes injustamente, mas chamamos um bocadinho damos esse nome, e de repente trazemos aqui esta vibração fantástica de criatividade, de arte, de ciência, de originalidade, de descoberta, de recuperação da astrologia, da alquimia, de evolução tecnológica, de um conjunto de coisas que o Renascimento nos trouxe. E este tempo que nós estamos a viver é um tempo que é relativamente semelhante nesse aspecto. E eu acredito que, bem trabalhados, e mais uma vez, eu sou um esperançoso, nós vamos ter a possibilidade de fazer isso. Mas há aqui um sinal que já nos foi dado, que é exatamente este sinal da inteligência artificial. E a inteligência artificial, ou aquilo que nós estamos a chamar da inteligência artificial, vai fazer parte deste processo, seja de que forma for. E nós vamos ter que ter alguma atenção na forma como o trabalhamos. E porquê? Porque se nós não eh, fizermos este trabalho sobre nós, se nós não quebrarmos também as nossas próprias estruturas, se nós não repensarmos a forma como nós construímos a sociedade ou como temos estado a construir a sociedade, sairmos, ou recuperarmos a nossa individualidade, mas sairmos do individualismo, que é isso que nós construímos nos últimos anos. Nós construímos sociedades baseadas em ego, baseadas em individualismo, baseadas em passar por cima dos outros para conseguir aquilo que nós queremos, em competição, em comparação, e isso não pode continuar a acontecer. Não faz parte daquilo que é o projeto da humanidade. O projeto da humanidade, o projeto de Aquário, é que cada um possa aproveitar, trazer ao de cima, exteriorizar, mostrar aquilo que tem de único. É imediato. Não, não é. Vai levar tempo, vai muito mais tempo, se calhar, do que a vida de qualquer um que está aqui presente.
e de qualquer um de que irá assistir nos próximos meses ou nos próximos anos. Mas este é o primeiro passo. E então, aquilo que nós vamos ter que perceber é que se nós não fizermos este trabalho de nos responsabilizarmos pelo nosso próprio poder, isto é transversal, isto tem a ver com os nossos trabalhos, tem a ver com as nossas relações, tem a ver com as nossas amizades, tem a ver com as nossas relações familiares, tem a ver com as nossas questões políticas também. Aquilo que nós vamos fazer é continuar a entregar o nosso poder a outra entidade qualquer, só que, enquanto antes entregávamos a uma entidade, um bocadinho matéria, não é? Agora vamos entregar a uma entidade que é, de alguma forma, virtual, porque e burocrática, digamos assim, não é? Para quem aqui for fã daquelas, séries de animação, assim, um bocadinho fora da caixa, o Futurama, que é uma série maravilhosa, que tem uns conceitos giríssimos, traz isso, porque existe um grupo que são os burocratas, não é? E, portanto, onde existe essa estrutura burocrática e essa estrutura de poder que pode ficar com isto tudo se nós não exercemos o nosso próprio poder. Não só a burocracia, como outro tipo de estruturas. Isto, se não entrarmos num campo, obviamente, e aqui sem dramas, mas se não entrarmos num campo em que esse poder passa exatamente para processos de inteligência artificial. Ok? Então nós temos que eh, receber, hum, trabalhar esta responsabilidade sobre o nosso próprio poder. Hum, e se nós nos responsabilizarmos deste poder, pode ser muito complicado, porque vai amplificar uma cisão, uma divisão que já existe entre aquilo que é o indivíduo e a humanidade. Nós somos indivíduos, mas nós estamos muito desconectados deste conceito de humanidade. E isso nota-se hoje em dia de formas, muito pesadas, muito grotescas, com níveis de com níveis de pecados mortais demasiado elevados, não é? Nomeadamente a ganância. E portanto nós estamos muito a viver essa energia. E então aquilo que o pelotão, solicita e nos oferece também, é um trabalho de uma purificação, de uma sublimação que não é de todo suave, é dolorosa, e nomeadamente quando estamos neste início de signo, como estamos a viver agora esta energia, e como vamos viver esta energia do Plutão no início de Aquário, hum, é sempre mais doloroso, porque ao abrir da energia, e é isso que nós vamos estar a viver, e já estamos a viver, por isso é que de repente é tudo muito intenso, e há grande caos, e há grande confusão, mas é absolutamente essencial e crucial. Porquê? Porque no fundo, esse trabalho é o trabalho de ir buscar o diamante, de burilar a pedra, e ir resgatar o diamante que existe dentro dessa pedra. E esse diamante, no fundo, é a humanidade. A humanidade enquanto um conceito, ou enquanto conceito que existe em cada um de nós, quanto aquela tal semente que eu falava no início, que cada um de nós tem confiada para poder plantar e para poder nutrir. Este trabalho vai ser muito importante, porquê? Porque logo no início do ano, portanto, o Plutão volta a Aquário no final, quase no final do mês de janeiro, mas logo em fevereiro passa-se aqui uma coisa muito interessante e muito importante, que é Marte. Marte, nós já vimos a falar de Marte há algum tempo. O ano passado, na palestra do ano passado, eu já falei de Marte intensivamente. Lancei um artigo também sobre o caminho que Marte fez nessa altura, mas Marte vai voltar a fazer esse caminho de uma forma muito engraçada e já vamos falar sobre ele um bocadinho só. Mas basicamente, em fevereiro, Marte vai encontrar-se com Plutão, vai fazer uma conjunção com Plutão, precisamente aos 0 graus de Aquário. E estes 0 graus de Aquário, porque é que eles são importantes? Porque são o grau, são o local onde o Júpiter e o Saturno se encontraram no final de 2020 e que abriram o ciclo de ar que nós falámos na altura, que nós estamos a viver. Portanto, nós estamos a viver um ciclo de cerca de 200 anos de ar, de trabalho de ar. Na verdade, ele inclui-se dentro de um outro ciclo de ar muito maior, muito mais anterior, e que nos traz aqui realmente um trabalho muito importante sobre este elemento ar.
E o elemento ar é o elemento e é um dos elementos que vai estar aqui ser muito ativado no próximo ano, e nos próximos tempos. É o elemento da mente, é o elemento da compreensão, é o elemento da imaginação, é o elemento da comunicação e, de alguma forma, também é o elemento que preconiza a empatia que depois a água, as emoções vão fazer, mas ele vai ativar esse ponto que foi trabalhado em final de 2020. E nós recordamos o que é que 2020 nos trouxe e recordamos também do grande trabalho que o final de 2020 e início de 2021 também nos trouxe. E então, este encontro vai ser um encontro muito importante e vai reavivar a importância de Marte para este ano, porque Marte vai fazer uma coisa que fez há 2 anos, que é normal, porque há 2 anos, 2 anos e pouco, que é o ciclo de Marte, que são 2 anos e meio, sensivelmente, mas que agora vai ganhar aqui um outro ponto de consciência. E então, Marte, em 2024, vai fazer novamente conjunção com todos os planetas que eu chamo de planetas ativadores, aqueles que são os grandes obreiros das mudanças e das transformações que nós vamos vivendo, e vai reativar alguns processos. Em primeiro lugar, como disse, em fevereiro, aqui com Plutão em Aquário, depois em abril, dois pontos importantes, Saturno e Neptuno, ambos em Peixes, em pontos diferentes, em momentos diferentes. Em maio, Marte vai ativar o Quirón em Carneiro, em junho, o Urano em Touro, e em julho, com Júpiter em Gêmeos. E, portanto, temos mais uma vez um trabalho importante e que nos leva ao final do ano, em que Marte estará em Leão, a fazer o seu movimento retrógrado. Um, e eu aconselho todos a estarem um bocadinho atentos a partir mais ou menos de outubro, porque é quando começamos a sentir o trabalho que o Marte retrógrado vai fazer e que irá depois prolongar-se até 2025. Ele vai estar entre Leão e Caranguejo, portanto, nessa altura, mas é muito interessante percebermos que Marte inicia 2024 em Fogo, em Sagitário, e termina 2024 também em Fogo, em Leão. E portanto há aqui, e pelo meio vai fazer todo aquele trabalho de ativação, recordando os vários processos que vão precisar de ser feitos e vejam, de uma forma até relativamente simples, estamos a falar em 6 meses destas ativações. Eu acredito que estes momentos possam trazer aqui algumas questões interessantes, alguns pontos importantes, todos eles de forma geral, mas efetivamente, para quem, nomeadamente, tiver um Marte um bocadinho mais forte, acredito que efetivamente, ou ter efetivamente pontos nos locais onde estas conjunções se vão dar, poderá ser realmente aqui um trabalho importante. É uma questão de nós estarmos atentos, às vezes não é uma questão de nos prepararmos, porque, nomeadamente com Marte, há pouco para preparar, porque Marte é um ativador, Marte é uma faísca que chega ali e põe aquilo tudo a mexer. E é isso que ele vai estar a fazer com estes planetas. Ele vai reativar pontos, ele vai mexer em questões que precisam de ser trabalhadas, mas aquilo que para mim é realmente importante é o facto de o ponto inicial, efetivamente, é esta conjunção com o Plutão em Aquário, naquele grau zero de Aquário, no mesmo grau onde se deu a conjunção entre o Júpiter e o Saturno no final de 2020. E, portanto, aquilo que foi ativado naquela altura, em Aquário, portanto, aquele ciclo de ar social que Júpiter e Saturno fazem, Marte vai dar o seu toque lá e vai dizer: atenção, é preciso recordar isto. É preciso recordar este trabalho que foi aqui ativado. É preciso recordar este trabalho de humanidade que foi ativado, porque foi esse o trabalho que foi aqui ativado em Aquário, no final, no grau zero, que é sempre um grau importantíssimo, é o grau de arranque de um signo, e é esse trabalho que vai ser recordado. Mas há outro grande protagonista de 2024, que é Júpiter. E Júpiter vai fazer a sua transição de Touro para Gêmeos. É aqui um momento importante, porque Gêmeos é um signo que para Júpiter traz aqui uma condição que não é muito favorável, é o local onde ele está em exílio, mas eu acredito que aquilo que Júpiter vai fazer
durante 2024 vai ser talvez dos trabalhos mais importantes deste ano. E porquê? Porque ele vai protagonizar um dos trânsitos mais importantes do ano, que é a conjunção com o Urano, ainda em Touro, aos 21 graus de Touro no final de Abril. Na realidade, isto é um trabalho um bocadinho mais longo, nós estamos a falar de planetas lentos, estamos a falar de processos que também eles são lentos, estamos a falar basicamente mais ou menos entre final de março, todo o trabalho, todo o mês de Abril e depois, posteriormente, ainda uma boa parte de maio. Este trabalho traz-nos um dos ciclos que traz ou que ativa mais coisas em termos de mundiais. Este trânsito vai abrir aqui um novo ciclo entre o Júpiter e o Urano, portanto, são ciclos de cerca de 14 anos. Portanto, o último foi há sensivelmente 14 anos, mais coisa menos coisa, e agora teremos este. E este é um dos ciclos que realmente nós precisamos de compreender, ou de pelo menos ter um pouco de noção, para os grandes processos que globalmente são vividos. É interessante percebermos que este tempo, de alguma forma, é um tempo de revolução. Nós temos o grande revolucionário, que é o Urano, a ser ativado pelo grande expansor, que é o Júpiter. Portanto, é um tempo que traz coisas que são verdadeiramente imprevisíveis. Porquê? Porque vai depender sempre daquilo que nós estivermos a trabalhar, daquilo que nós estivermos dispostos a trabalhar, daquilo que nesse período nós também estivermos a trabalhar e a desenvolver em nós. Para vocês terem aqui um bocadinho da noção, uma das vezes que este ciclo se iniciou, não em Gêmeos, ahm, mas também num signo de ar, foi o da descoberta da eletricidade, o desenvolvimento da eletricidade. Portanto, aquilo que esta conjunção entre o Júpiter e o Urano traz é efetivamente aqui o trazer de algo divino para a Terra. Mas o Júpiter amplifica aquilo que houver para amplificar. E há aqui uma questão importante. Este trabalho dá-se ainda em touro. E como se está ainda em touro, nós vamos estar perante tudo o que tem a ver com coisas de touro. Recursos, valor, segurança, infraestruturas, construções. Houve uma das últimas vezes que o Júpiter encontrou-se com o Urano em Touro, foram desenvolvidas muitas questões ligadas exatamente a infraestruturas. E nós estamos a passar por um problema de infraestruturas, porque nós temos as questões de habitação, não é? Temos esse problema ligado à habitação, um problema que não se resolve em 2 tempos, é um facto, mas eu creio que 14 anos talvez seja o tempo suficiente para criar uma nova realidade de infraestrutura, caso haja vontade. Isto do ponto de vista global. Do ponto de vista individual, a grande questão que nós temos que perceber e que nos questionar é, afinal, quais são então as estruturas que nós estamos a alimentar e o que é que nós queremos construir a partir daqui. E a capacidade, se assim quisermos, de trazer essa originalidade que existe em cada um de nós. Para quem tiver esse interesse, poderá perceber o que é que se passa e conhecer, obviamente, o seu mapa, poderá perceber o que é que se passa por volta dos 21 graus. Olhemos 3 graus para a frente, 3 graus para trás, mais ou menos, do signo de Touro, do signo de Escorpião, principalmente estes dois, porque há ali muito trabalho de quebrar quebrar de estruturas que já não servem e trazer novas construções, trazer novas consciências e amplificar aquilo que de alguma forma nós quisermos construir nesse campo. E portanto, aqui posso dizer que enquanto estou aqui a falar já me caiu uma grande ficha, portanto, é só nós realmente às vezes estarmos um bocadinho atentos para aquilo que de alguma forma o universo nos está a oferecer. Mas não é o único trabalho que o Júpiter vai fazer durante este ano. Porque em maio o Júpiter vai entrar então no signo do seu exílio, que é Gêmeos, e aqui nós podemos ter aqui algumas questões importantes. Para já porque enquanto que Júpiter gosta de expandir, mas gosta de ir numa direção que é mais ou menos orientada, digamos assim, Gêmeos é dispersão, não é? Que Gêmeos é curiosidade, Gêmeos é o conjunto das ideias, a comunicação, de cá para lá, o movimento.
E eu creio que a entrada do Júpiter em Gêmeos poderá trazer aqui alguma necessidade de trabalharmos sobre um bocadinho estas questões. Eu acho e creio que uma das coisas que poderá surgir é um pouco a ideia, de uma urgência de recuperação de tempo perdido. Quase como se de repente nós olhássemos e sentíssemos: espera aí que perdemos aqui algo, o comboio, e precisamos agora de apanhar isto rapidamente". Mas ao mesmo tempo, eu creio também que poderá ser um momento de muito desenvolvimento do ponto de vista intelectual, muito desenvolvimento do ponto de vista do pensamento, da mente, da comunicação. Aqui também vai depender muito do que é que cada um de nós tem a ser trabalhado no signo de Gêmeos, e portanto eu creio também que, de alguma forma, é a possibilidade de trazermos o nosso lado mais curioso, o nosso lado mais inventivo, o nosso lado mais original também, a ser trazido para a nossa própria realidade. Aquilo que é importante é nós percebermos que, na verdade, nós precisamos de fazer aqui um trabalho, e Júpiter ajuda-nos também, de alguma forma, a fazer isso, que é fazermos aqui o trabalho, não ou contrariarmos aqui um trabalho de dispersão, e podermos orientar essas várias ideias e essas várias coisas que nos vão surgindo, essas coisas, essa curiosidade, essas ideias, aquilo que a nossa mente produz, etc, 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 confluir isso tudo para um foco grande, para um grande propósito, que é no fundo o nosso propósito de vida, e então perceber que na realidade não se trata de não ser curioso ou de compactar aqui um bocadinho as nossas ideias, pelo contrário, na realidade é perceber que isso pode ser feito em direção a algo substancial e a algo importante. E então, como isto é também aqui como quando falamos de Júpiter trazemos sempre aqui algumas coisas que às vezes podem às vezes surpreender-nos, mas eu creio que o trabalho sobre a nossa mente vai ser aqui um trabalho realmente importante. Mas há aqui outra questão que também precisamos ter aqui um bocadinho em foco, que é, durante o segundo semestre de 2024, o Júpiter vai fazer aqui um trabalho importante que tem a ver exatamente com aquela conjunção entre o Júpiter e o Saturno em 2020, que foi em Aquário. E Júpiter e Saturno vão novamente fazer aqui um trabalho importante, mas é um trabalho de quadratura, que é um trabalho de desafio. É um enquadramento da energia que foi libertada no final de 2020 e e aqui um trabalho sobre essa mesma energia e sobre tudo aquilo que ela nos ofereceu. E então há aqui uma coisa interessante que é percebermos que quando esta quadratura se dá, nós podemos sentir aqui, e aqui vai depender muito também das áreas de vida onde nós temos estas energias, nós vamos encontrar aqui se calhar alguns obstáculos. Porquê? Porque Júpiter é expansão e Júpiter vai estar em Gêmeos e portanto nós queremos ir para tudo quanto é sítio e avançar rapidamente e queremos é esquecer este tempo horrível que tivemos, porque tivemos em lockdown e tivemos com restrições e não sei o quê, e queremos é viver aproveitar o que ainda resta dos loucos anos 20 como no século passado, mas o Saturno vai dizer: "No, no, no", ok? Como diria a Amy Winehouse. Ele vai dizer: "Não, não pode ser, calma", ok? Porquê? Porque ele vai nos recordar que toda a construção implica necessariamente persistência e perseverança. Implica foco, implica direção. E à boa maneira de Saturno, e Saturno está em peixes, onde torna isto tudo muito complexo e muito estranho, ele vai nos recordar que as adversidades é aquilo que nos faz crescer, é aquilo que nos enriquece. E mesmo sendo muito desafiador, obviamente, e doloroso muitas vezes, a realidade é que é esse o caminho que tem que ser feito. E então o que é que tem que acontecer aqui? Tem que acontecer aqui uma espécie de negociação interna que nós todos precisamos de fazer, nós individualmente e nós coletivamente, e que passa por eh, percebermos que este crescimento do Júpiter, porque o Júpiter é sempre um crescimento, é sempre uma expansão, é o grande benéfico, e portanto é ele que nos permite trazer aqui um ponto de crescimento extraordinário. Só é possível quando nós temos
valores humanos extraordinariamente fortes, extraordinariamente sólidos, alinhados com aquilo que é a nossa essência, a nossa verdadeira essência de humanidade. Porque se isso não acontecer, tudo aquilo que nós construirmos e que tivemos a construir nessa fase rapidamente se vai desmoronar, porque, como dizemos nesta, nesta ideia bíblica, a casa não estará construída sobre a rocha, ela vai estar construída sobre a areia e virão as ondas e levará tudo. Ok? Porque as ondas chegam e nós ainda estamos num tempo onde as ondas vão levar muita coisa. O tempo que nós estamos a viver, e para terem aqui só um pouco esta percepção, eu tenho aqui mais alguns pontos que quero falar, mas quero aproveitar este momento para trazer esta ideia, que é, nós ainda estamos num momento que traz uma certa queda, que traz aqui um desconstruir de um conjunto de questões que precisam urgentemente de ser revistas. Ah, o caminho que nos está a ser oferecido leva-nos a um ponto de crescimento, mas esse ponto de crescimento é em 2026, ou a partir de 2026, espero eu, se tudo correr bem, mas tudo o que se vai ser vivido nessa fase vai nos permitir fazer isso. A grande questão primeiro é preciso desconstruir. Primeiro é preciso trazer ao de cima todas aquelas coisas que nós precisamos de ver. Porque é que nós estamos a viver esta polarização? Porque é que nós estamos a viver este extremismo? Porque é que nós estamos a viver todas estas questões ligadas à habitação, ligadas à inflação, estas crises que nós estamos a viver, estes temas de corrupção a nível mundial? Porque é que isto tudo está a vir ao de cima, se não para que nós possamos ver e escolher o que é que queremos fazer com isso? E aquilo que eu sinto é que efetivamente há agora uma responsabilidade que nos é colocada e um desafio que nos é colocado exatamente para que nós possamos ter a capacidade de resgatar o melhor que existe em nós e poder criar algo de novo, algo diferente, nestes próximos meses, nestes próximos anos. Como eu digo, é assim, isto de alguma forma pensemos que há um processo de queda que de alguma forma está quase cá em baixo mesmo, que depois levará a uma nova subida. Mas a subida para ser verdadeiramente forte, para ser verdadeiramente relevante, para ser verdadeiramente importante e que tenha resultados que possam ser levados durante os próximos, as próximas décadas, ela precisa que haja realmente aqui um trazer da porcaria toda ao de cima, que todas estas coisas densas e pesadas possam ser vistas para que nós nos responsabilizemos sobre elas e para larguemos o facilitismo ou para que larguemos uma crença muito presente que é aquela ideia de que alguém vai resolver e que a responsabilidade não é minha, não é? Quer dizer, então para que é que eu vou fazer alguma coisa, não é? E portanto, para que é que eu me vou mexer se isso nem sequer é meu, não é? Então, se calhar precisamos de rever aqui um bocadinho os nossos conceitos, ajustá-los, obviamente, que não é, obviamente, agora meter-nos na vida de toda a gente. Para isso já temos alguns canais de televisão que o fazem. Ahm, mas ahm, precisamos realmente de trazer um pouco desta ideia e desta energia. E agora reparemos aqui uma coisa: quando o Júpiter entrar em Gêmeos, ele irá fazer um trígono com o Plutão, que está também, que vai estar também em Aquário. O trígono é um aspecto muito fluido, é um aspecto muito bonito, traz aqui um trabalho de parceria energética entre os dois pontos. E há aqui uma coisa que eu acho que é importante nós termos atenção, que é, chegou também um momento de nós purificarmos e limparmos um pouco, para não dizer muito, a nossa mente, os nossos pensamentos. A informação que chega até nós tem que ser cada vez mais filtrada. E basta que nós olhemos à nossa volta, basta que nós olhemos para as notícias que todos os dias chegam até nós, com que nós somos bombardeados e nós vamos ver como é que as coisas estão, não é? Basta nós olharmos, por exemplo, para as redes sociais para ver como é que elas estão a funcionar,
para ver como as pessoas passaram a utilizar as redes sociais para destilar o ódio, as frustrações, as revoltas que têm dentro delas, mas que não fazem nada com elas, na realidade. Não se responsabilizam por elas. Porque, na verdade, a culpa continua a ser sempre dos outros, do governo, da União Europeia, deste, aquele, aquele outro, não interessa. Isto tudo vai precisar de ser limpo. E então, às vezes, precisamos aqui também de perceber a forma como nós estamos a nutrir e a alimentar a nossa própria mente, a nossa própria psique, a nossa própria consciência, e este trabalho vai ser todo feito ou precisa muito ser feito durante o ano de 2024. E para isso também vamos aqui ter como contribuição, e já agora vou deixar aqui duas informações práticas para a malta que gosta destas informações, mas embora sejam informações práticas, têm aqui um fundamento também. Em 2024, como habitualmente, vamos ter 4 eclipses, mas há um em concreto que é muito importante. Nós temos aqui, deixo-vos aqui os 4 eclipses, que estão no eixo balança Carneiro, ainda que o eclipse ainda de setembro já vai fazer aqui uma transição para o eixo seguinte, que é o eixo Virgem-Peixes, neste caso em Peixes. Mas o que é que eu quero aqui dar destaque e o que é que para mim é realmente importante? É que a 8 de abril nós vamos ter um eclipse extraordinariamente importante, se calhar dos mais importantes do ponto de vista energético em termos astrológicos, não em termos de duração ou algo do género, mas em termos astrológicos, dos mais importantes que nós vamos viver. Porquê? Porque um eclipse solar, neste caso, é uma conjunção entre o Sol, entre a Lua e o Sol, no mesmo signo, no mesmo grau, e aqui vai se dar aos 19 graus e 24 de Carneiro, mas aqui vamos ter um extra. E o extra é que, exatamente nesse mesmo grau, também vamos ter um planetazinho muito simpático que se chama Kiran. E portanto, nós vamos ter o eclipse conjunto com o Kiran, que vai nos oferecer uma possibilidade que se alastra e se projeta para os meses seguintes, ainda que os eclipses muitas vezes também possam trazer-nos aqui o seu fundamento um bocadinho antes e aquilo que é o seu trabalho um pouco antes, mas vão-nos trazer aqui um trabalho muito profundo, uma oferta de um trabalho muito profundo de cura das feridas que eh, estarão ali presentes em cada um de nós, obviamente, e do ponto de vista humano e global, que estão aqui presentes. Em Carneiro é uma ferida de identidade, é uma ferida, são as feridas do ego que precisam de ser trabalhadas, são as feridas também do corpo que precisam de ser trabalhadas. Acredito que para quem não estiver nessa consciência, o corpo físico poderá ser mais uma vez trabalhado de uma forma bastante forte e bastante intensa. Não necessariamente através de uma nova pandemia ou algo do género, não sei se será por aí, não me parece que seja por aí, mas porque esse tempo já passou, pelo menos para já, não é? Tipo, obviamente que viveremos outras nestes tempos e se calhar muito mais cedo do que nós imaginamos, mas o trabalho aqui não é esse. O trabalho aqui é o curar principalmente e acima de tudo a ferida da afirmação da nossa identidade. Quando nós nos desresponsabilizamos do nosso poder, nós ferimos a afirmação da nossa identidade. Nós ferimos a nossa capacidade única de sermos nós mesmos. Porque essa responsabilidade trabalhar em coisas tão simples como assumirmos o nosso poder, como dizermos aquilo que nós sentimos, como afirmarmos aquilo que nós queremos, trabalharmos para as coisas que nós queremos, exercemos o nosso poder do ponto de vista social, nomeadamente através do voto, por exemplo, não é? Não é perfeito, não, não é. Mas é aquele que existe e que pode ser aperfeiçoado. E esse é o trabalho que nos está a ser proposto. É percebermos que nós não nos podemos imiscuir da realidade que nos rodeia. Muito pelo contrário. E essa ferida precisa de ser curada, porque ela foi amplificada durante estes anos. Um, este trabalho também com o eclipse conjunto ao Kiran também pode dar-nos aqui uma espécie de panaceia, uma espécie de bálsamo para as feridas que estejam presentes nas áreas de vida onde nós vamos estar a viver estes 19 graus, onde temos 19 graus de Carneiro,
mas isso é depois o trabalho individual que cada um de nós terá. Eu creio que será talvez o eclipse mais importante, e que depois vai ser complementado com o eclipse do dia 2 de outubro, que tem uma outra peculiaridade também muito importante, que é fazer o conjunção com aquilo que é a Lilith ou a Lua Negra. E, portanto, há ali um trabalho de medos, há ali um trabalho de profundidade também, de resgate, de limpeza e de purificação também que vai ser feito. Isto estou aqui a simplificar muito, porque os eclipses de 2024 são eclipses muito fortes, são eclipses até com muitas peculiaridades do ponto de vista astrológico, mas estou aqui só a trazer os pontos-chave para que nós tenhamos aqui presente o seu trabalho. Ahm, Depois, para além disso, o que é que nós vamos ter? E este é o último ponto de especificidade que eu quero trazer, que são os períodos de Mercúrio retrógrado, e trago por uma razão muito simples, porque quero para já, até porque nós vamos entrar dentro de 2 dias, quando esta palestra está a ser feita, obviamente, vamos entrar num período de Mercúrio retrógrado, mas os períodos de Mercúrio retrógrado do próximo ano têm aqui algumas peculiaridades que eu quero só mostrar e trazer. Nós vamos ter três, como sempre, três momentos de Mercúrio retrógrado, durante o mês de abril, durante o mês de agosto e entre final de novembro e meio de dezembro. E que é que estes momentos são importantes? Por duas coisas. Em primeiro lugar, porque os momentos de Mercúrio retrógrado são momentos de pousio, são momentos onde nós necessitamos de internamente reduzir a nossa velocidade e rever onde é que nós estamos a colocar a nossa energia. Não são momentos de paragem necessariamente, nem é preciso tirar férias em cada momento de Mercúrio retrógrado, até porque não teríamos tempo de férias disponível para isso. Bem, há malta que trabalha imenso e que de certeza absoluta terá, se calhar, de 60 e tal dias para tirar de férias para o ano, portanto, se calhar pode aproveitar, só não pode é contar com os períodos antes e depois, mas pelo menos o período todo de Mercúrio retrógrado poderá tirar. E assim sempre faz aquilo que devia ter feito, que era tirar férias, e não continuar a trabalhar que nem sabe Deus o quê, que essa também é uma das coisas que precisa de ser cada vez mais revista. Mas aquilo que é importante é, estes caminhos que Mercúrio vai fazer têm uma peculiaridade. Com exceção do início, do segundo momento, que vai se dar nos graus iniciais de Virgem, hum, e que depois entra em Leão, todos eles são feitos em energias de fogo. Isto é uma mudança de vibração face a este ano que nós estamos a viver, em que já houve aqui um pouco esta transição, mas é mais um alerta importante da forma como nós estamos a alimentar a nossa mente. Porquê? Porque Mercúrio é a primeira expressão, é o primeiro planeta a seguir ao Sol, é a primeira expressão do nosso espírito. Então ele representa a mente que é aquilo que mais diretamente nos liga ao divino. E o fogo é o elemento mais volátil e mais desafiador de se dominar. Mas é também aquele elemento que é o impulso que cria, é aquela chama que dá, é aquela faísca, aliás, que dá a ignição, que cria aquele momento de ignição. E cada vez mais nós precisamos de saber utilizá-la da forma correta. Se nós soubermos direcionar a nossa mente para voltarmos à nossa essência, para direcionarmos as coisas que nós precisamos de dizer da forma correta, incisiva, é verdade. E creio que será um ano que vai nos pedir muito esse lado incisivo, sem medo, sendo muito consciente daquilo que nós estamos a dizer, sem agressividade, não é preciso agressividade, é preciso ser direto, mas ser justo. E ser que as nossas palavras possam sair da nossa essência. E elas nunca serão injustas, verdadeiramente. Mas é preciso trabalhar esta ligação muito direta entre aquilo que é a nossa essência, a nossa mente e a nossa comunicação. Porque há limites que precisam ser colocados, há nãos que precisam de ser ditos, há tomadas de consciência que precisam de ser feitas e há palavras extraordinariamente importantes que precisam de ser, de uma vez por todas, ditas. E há ideias que precisam de ser purificadas e há muita coisa que só através da mente é que nós podemos realmente construir. E é isso também que Mercúrio retrógrado vai trazer.
Para quem quiser ter esta noção, se não tivermos a trabalhar isto, e aqui estamos todos nós, portanto, isto não é, ninguém é perfeito, portanto, estamos todos alinhados. Estes momentos, principalmente estes momentos, podem ser de extraordinário cansaço mental, porque o fogo vai consumir tudo, ok? E estes pontos eram os pontos que eu vos queria trazer, antes das conclusões finais, porque queria aqui trazer, em termos dessas conclusões, queria-vos dar aqui um pouco esta noção do que é que nós vamos viver durante estes próximos meses. E aqui já vamos com um bocadinho de tempo longo, mas já sabem, para quem já me conhece, já sabe que eu tenho esta tendência para falar muito, mas acho que é importante. Nós estamos em tempos onde as palavras são importantes e às vezes não são em demasia. Mas queria aqui deixar algumas ideias e alguns conceitos para como conclusões daquilo que eu estive aqui a falar e daquilo que nós estivemos aqui a trabalhar. E em primeiro lugar, estas questões que eu acho que são importantes, que é o que é que define a humanidade e o que é que nos torna humanos. E nós precisamos de nos recordar disto, precisamos de nos recordar o que é esta coisa da humanidade, precisamos de nos recordar do que é que verdadeiramente nos torna humanos. Porque eu acho que nós, do ponto de vista global, esquecemos um bocado disso. Esquecemos dessa energia tão bonita, tão profunda, hum, que é a humanidade, dessa dádiva tão grande que é a humanidade. E, e num tempo tão denso, onde tanto egoísmo surge, onde tanto egoísmo vem ao de cima, onde é preciso que ele venha ao de cima, porque nós precisamos de ver essas pessoas. Nós precisamos de ver quem é que é egoísta, precisamos de ver quem é que é racista, precisamos de ver quem é que é xenófobo, precisamos de ver todas essas coisas. Quem é que é homofóbico? Quem é discriminatório? Quem é que, quem é que não vibra em humanidade? Que é preciso saber o que é que queremos fazer com isso. O que é que queremos fazer com essas pessoas? Se queremos afastar-nos, se queremos até perder ali algum tempo para tentar dar-lhes ali uma outra ideia, fazer a nossa parte. Eu acho que todos nós podemos fazer alguma coisa para tentar trazer um bocadinho de esclarecimento. Se essas pessoas vivem determinadas coisas que nós sabemos à partida que são profundamente negativas e pesadas, eu acho que não existe nenhuma justificação para ser racista, mas, mas as pessoas vivem essa energia. Então precisamos de perceber o que é que se passa daquele lado e tentar, não é levar a nossa verdade, porque é isso que nós estamos constantemente, em termos humanos, a viver, mas é levar uma ideia diferente e levar um pouco de humanidade para que as pessoas possam olhar para esse tema de uma forma diferente e, se quiserem, fazer a sua mudança ou olhar para as coisas de forma diferente, se calhar vão ficar mais enriquecidas e todos nós também, de alguma forma. Mas isto é muito importante. No entanto, não nos podemos esquecer, e isso também até no seguimento do que estava a dizer, que aquilo que nós vemos no mundo, eu digo isto muitas vezes há muitos anos, aquilo que nós vemos no mundo é reflexo daquilo que existe dentro de nós. As guerras, os conflitos, a fome, os medos, as frustrações, as feridas, tudo aquilo que nós estamos a ver no mundo que nos rodeia é reflexo dessas mesmas coisas dentro de nós. E todos nós, sem exceção, temos guerras, temos conflitos, temos medos, temos fome dentro de nós, temos frustração, temos feridas muito grandes que começam a vir ao de cima, que estão muitas a vir ao de cima. É muito natural, muitos de nós estamos a viver um momento onde há aqui, onde as feridas começam a ser visíveis, onde há carapaças que começam a cair, um, e que e é importante vermos isso e predispor-nos a trabalhar isso. Um, e portanto, com tudo aquilo que o mundo nos está a trazer, estas coisas elevam-se, amplificam-se. Porquê? Porque nós precisamos de as ver. E, e com elas bem visíveis, a seguir, precisamos de as cuidar. Precisamos de cuidar delas. Não precisamos de as afastar. Não precisamos de as negar. Ok? O último senhor que negou 3 vezes, a coisa não correu o melhor possível, não é? Mas ele foi avisado também, portanto também não é grave. Mas ehm, precisamos de pegar nestas parcelas de nós, individualmente, e dar colo, que é isso que nos faltou, ok? Dar amor, porque é isso que nos faltou. Ninguém ninguém tem posições extremadas só porque sim.
ninguém é racista, ninguém nasceu racista, ninguém nasceu xenófobo, ninguém nasceu homofóbico, ok? Ninguém nasceu assim. Existem feridas que ficaram abertas e existem razões concretas. E elas precisam de ser trabalhadas, precisam de ser curadas. E em cada um de nós isso também existe. E chegou à altura, para mim, acho que é a altura mais importante que nós podemos trabalhar isto, todos nós, sem exceção. E por isso, recordar a nossa humanidade é resgatar aquilo que nos une na realidade e trabalhar para que nós possamos então curar estas profundas e muitas vezes inúmeras feridas que em nós estão guardadas do ponto de vista individual e coletivamente. E por isso eu digo que é, e defino aqui, refiro aqui que é um caminho com duas vias, precisam de ser percorridas ao mesmo tempo. Uma é dentro de nós, e a outra é no mundo a que nós pertencemos. Que este mundo foi o local onde nós escolhemos fazer um caminho de encarnação, onde nós escolhemos fazer o nosso percurso e não adianta andarmos a querer fugir dele, porque foi aqui que nós escolhemos, ainda que às vezes possamos pensar que estávamos com muito álcool ou muita droga em cima, noutro plano, obviamente, mas foi este caminho que nós escolhemos. Podíamos estar um bocadinho loucos também, é verdade, mas foi este que nós escolhemos e, como tal, precisamos de fazer esse caminho aqui. Mas, acima de tudo, eu creio que recordar a humanidade é também recordarmos daquilo que nós mais necessitamos hoje e sempre, que é aquilo que o mestre ou os mestres nos deixou como a grande mensagem, o grande mandamento. Não foi só o Mestre Jesus, o Cristo, mas todos os grandes mestres, os Budas, ah, Maomé, todos eles nos deixaram o mesmo mandamento, que é o amor. O amor ao próximo como a nós mesmos. O amor que cura e o amor que salva. Que é isso que falta no mundo. É amor. Ok? E se falta no mundo, significa que falta dentro de nós. E se calhar está na altura de cada um de nós, uns já o estão a fazer, outros irão fazê-lo, outros estão mais avançados, outros estão mais atrasados, não importa, cada um está no seu ritmo e é isso que é importante. É respeitarmos o ritmo uns dos outros, é respeitarmos uns aos outros, é percebermos que todos nós temos parcelas onde não, onde faltou e onde não existe muitas vezes amor. E aquilo que é o caminho é, é levar amor lá, ok? Levar uma pequenina semente, levar uma florzinha, levar um miminho, trabalhar a nossa criança, todas essas coisas que nós já sabemos, mas que cada vez mais se torna importante, porque quando nós olhamos para o mundo que nos rodeia, efetivamente é isso que se faz falta. Muitas vezes eu vejo isto só a título de uma partilha muito rápida, mas é muitas vezes eu vejo redes sociais, pessoas que são deputados, pessoas que são da política, outras pessoas que nem sequer são conhecidas, mas que destilam coisas tão horrendas que a única pergunta que eu faço é: epá, o que é que aconteceu a esta pessoa? Quem é que lhe fez tanto mal que a única coisa que esta pessoa consiga destilar e trazer cá para fora é raiva, é ódio? O que é que aconteceu a esta pessoa? Esta pessoa precisa de ajuda. A grande questão é que às vezes a pessoa não quer ajuda, mas isso é outra história. Agora, em nós, eu não posso salvar os outros, eu posso salvar-me a mim. E é isso que cada um de nós deverá pensar e deverá trazer com todos estes movimentos que o próximo ano nos vai trazer. E quero deixar-vos e terminar com a frase que deixei no início, um, e recordar que, para mim, efetivamente, a humanidade não é uma condição. Não é? Nós não vivemos na condição humana, Ahm, não é uma condição que nos foi dada, que nos foi atribuída, mas é um projeto do espírito, do grande espírito, para o seu desenvolvimento, para a sua evolução, que funciona e que é vivido como uma semente que nos foi dada, que nos foi confiada, para que dela nós efetivamente pudéssemos gerar esta árvore que no fundo nós somos, esta mais bela árvore de toda a existência, de toda a nossa existência, e que conjuntamente, eh, não se calhar uma árvore, mas uma floresta,
consigamos realmente construir uma beleza, ímpar. É utópico, talvez, mas, nada em nenhum momento existiu ou foi transformado sem uma dose muito substancial de utopia. E é isso que nós vamos ver daqui a uns anos, em 2026 principalmente, é isso que nós vamos trazer novamente essa energia e da utopia, então se calhar mais vale começar a trabalhar já. Muito obrigado a todos. Quero agradecer-vos do fundo do meu coração por estarem presentes. Espero que 2024 seja agora assim um bocadinho mais consciente e melhor, mas que seja para nós muito bom, com imensas bênçãos e coisas maravilhosas, mas acima de tudo que cada um de nós tenha a capacidade de fazer o melhor e trazer o melhor de si, a melhor da sua essência, para poder trabalhar nestes próximos tempos e para poder viver estes próximos tempos da melhor maneira. Muito obrigado e até uma próxima.